Cara, toda vez que a gente sai da aula de história eu fico pensando mil coisas. E já vi que é viagem. Lá vem você. Qual é a da vez? Pensa comigo. Na sala de aula a gente acha que o que o professor fala é só conteúdo pra decorar, né? Só que não é isso não. O currículo escolar influencia a forma como a gente enxerga o mundo. Mas quem decide o que a gente aprende? E por quê? É verdade, né? Matéria de sala de aula não é só conteúdo pra prova. Tipo, matemática não é só número, história não é só data. Tudo tem um sentido maior, né? Sim, e eu ouvi que tem uns pesquisadores pensando no currículo como uma tecnologia social, que tá sempre mudando. Caraca, que maneiro! E muita coisa importante a gente aprende fora da sala, né? Mas me conta aí, o que isso significa? Como essa experiência toda marca tanto nossa vida? Você já refletiu sobre como as disciplinas escolares moldam a nossa forma de pensar, entender o mundo e até mesmo quem somos na sociedade? Na educação básica, o ensino tradicional tem forte característica conteudista, ou seja, as disciplinas de matemática, história, ciências e tantas outras parecem ser apenas conteúdos a serem decorados e repetidos. Mas existe uma proposta de pensamento na área acadêmica que pretende ampliar essa visão. Para alguns especialistas, as disciplinas não são coisas fixas e imutáveis. Ao contrário, são construções sociais e culturais que envolvem os interesses dos alunos, as dinâmicas de suas comunidades, os contextos socioculturais, as relações de poder e as mediações de quem ensina e aprende. Para entender melhor como podemos explorar essas tecnologias de organização do currículo e de que maneira elas podem atuar como instrumentos de diálogo, de democratização do conhecimento e de incentivo à autonomia dos estudantes, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Hugo Heleno Camilo Costa. Isso mesmo, Catarina. O Hugo é doutor em mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, o nosso PROPED, onde atua como professor. Além disso, também é professor adjunto da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a nossa FEBEF. E isso é muita coisa, mas não é tudo. Também está envolvido em diversas outras atividades. Então, Hugo, seja bem-vindo e me conta aí, quais são as novas formas para a gente pensar os currículos nas escolas brasileiras? Olá, Catarina e Charbele, é um prazer estar com vocês aqui. E eu vou começar parabenizando a iniciativa, muito sinceramente. Eu acho uma coisa excelente a gente ter a possibilidade de produzir um áudio como esse aqui, ter essa produção para circular além muros da universidade, além muros nas escolas também, o que tem sido produzido, né, de novo para pensarmos essa ideia de currículo nas escolas brasileiras. A primeira coisa para salientar é que, por muito tempo, nós tivemos a ideia de que currículo é um documento com um conjunto de normas, regras, conteúdos e horários para serem ensinados, né, implementados nas escolas. Mas isso tem mudado bastante. Eu diria que desde os anos 90 nós temos um acúmulo de trabalhos com diferentes orientações teóricas, estratégicas, metodológicas, que têm criticado essa ideia do currículo como prescrição e buscado pensar o currículo como todo um conjunto de experiências que atravessam processos formativos nas escolas, a formação de professores, as coisas com as quais lidamos na escola e fora dela. E todos vivem experiências muito distintas, chegam em diferentes momentos da vida de formas muito diferenciadas. Então, eu já estou chamando a atenção para a ideia de imprevisibilidade, de contingência, de incerteza que nós temos, né? Isso ajuda a pensar o quanto todos os investimentos que fazemos na escola, na educação formal, né? Mas também todas aquelas vias pelas quais nós também somos educados, formados, afetados na vida, constituem o nosso curso de vida, o nosso currículo, a nossa experiência formativa. Mas, professor Hugo, o que a gente pode entender por currículo escolar hoje, de fato, na prática? Qual que é a finalidade dele e qual que é a importância dele para o aprendizado? Esse currículo escolar,
eu pensaria como todo um conjunto de esforços sociais, os nossos esforços, né? Acumulados ao longo do tempo, as nossas preocupações sociais, os nossos sonhos de futuro, organizados pela produção de algo que, não sei, consideraríamos como o caminho mais interessante para que os nossos filhos fossem ou sejam educados. Tudo isso faz parte, digamos, de um certo acúmulo de expectativas sociais voltado para melhor formar, assegurar futuros, criar oportunidades, projetar perspectivas, uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida mais segura. Todo esse conjunto de coisas está relacionado, está ligado a esse acúmulo de expectativas sociais. Sonhos sociais para fazer com que coisas aconteçam para os jovens. A importância dessa proposta formal, ela não está em garantir o aprendizado, porque isso não pode ser garantido. Como garantir que a pessoa aprendeu de fato aquilo que eu acho que é interessante na relação com o conteúdo? Mas talvez o trabalho dessa proposta seja, né, eu diria, o desejável de uma proposta seja estimular ou provocar o estudante a pensar a vida, os desafios com os quais lida hoje e com os quais poderá lidar em contextos futuros, de forma diferenciada. Mas não há controle, nunca houve, pois estamos falando, como eu já disse, de contextualização, né, contextos futuros que a gente não pode antecipar e, obviamente, de singularidade. Hugo, você tocou numa questão aqui que, para mim, assim, é sempre uma questão, que é essa dimensão relacional da educação, escola, sala de aula. Então, assim, a imagem central que a gente tem da escola, né, essa imagem comum no sentido de compartilhada, é composta por uma sala de aula centrada na relação do professor e do aluno. Frente a isso, face a isso, me parece que você está trazendo que outros termos têm ganhado destaque, têm ganhado importância. Nessa lógica relacional, assim, o que a pesquisa tem atualizado nessa perspectiva, né? Nesse fortalecimento da relação aluno-professor, não em função das garantias, mas em processos mais interessantes e produtivos para os alunos e também para os docentes, porque se esse processo ele não for interessante para o professor, acho pouco provável que ele se torne interessante para o aluno. Os professores e professoras lidam com a imprevisibilidade o tempo todo, né? Talvez um problema com a imprevisibilidade tenhamos nós quando estamos olhando para a ideia da proposição e para a suposição de que a proposição, né, de que uma proposta curricular, um documento curricular, uma reforma, é capaz de controlar contextos, corações, mentes. Mas surge um debate tão interessante, aí eu vou nas águas dos alunos, porque um aluno levanta uma questão, uma alça, e todo mundo puxa essa alça. Todo mundo se interessa por uma questão que, a princípio, eu diria, é paralela, é acessória ao debate, mas vira algo de vulto, ganha corpo em sala de aula e tal. E aí esses professores colocam, é errado, né? É estranho fazer isso, por exemplo, embarcar nas dos alunos. Eu diria, ele já respondeu, ele já embarcou. Só dele perguntar isso, só da gente colocar essa questão em xeque, isso já é interessantíssimo do ponto de vista de uma vida, de uma experiência curricular que acontece, para além de, eu diria assim, das intenções a priori na sala de aula. Ou seja, o professor em casa no dia anterior ou no início do semestre, quando planejou aquela aula, ele pretendia uma coisa, mas ele não fazia a menor ideia do que ia rolar. Os estudantes também, quando saíram de casa para aquela aula, vai ser chata, vai ser legal, tal professor, enfim. E chegam lá e de repente são provocados por uma questão que o professor não previa e aquilo ganha um vulto que é de interesse para aquele contexto, para aquele momento ali e agora, do professor, professora, dos estudantes, e aquilo ali vira algo muito interessante, que produz, que é atravessado por muitos significados, muitos sentidos, e isso pode ser chamado de experiência curricular. Aquilo que acontece em diferentes contextos na escola, aquilo ali também é muito potencial, muito poderoso do ponto de vista da formação, do ponto de vista da produção de novos significados. Professor, você mencionou a ideia da educação como um investimento sem garantias. Se não há garantias, como que o ambiente escolar ele pode preparar esse estudante para lidar com os futuros incertos? Ah, Catarina, aí essa pergunta tem uma pegadinha interessante, né? Se a educação é um investimento sem garantias, penso que não há preparação para um futuro incerto. Então eu colocaria como uma questão, me ocorre uma questão que é: qual é a resposta para a pergunta que ainda não conhecemos? Ou como preparar para lidar com a experiência que ainda, aqui e agora, não podemos nem cogitar? Estou perguntando, Catarina e Charbelli, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento.
Sabe aquilo que vai acontecer no ano de 2029, numa quinta-feira, 14h30 na aula de História? Eu não sei, vocês também não sabem. Isso está muito ligado a essa expectativa de poder fazer algo por alguém. Eu também não estou dizendo que a gente não deve tomar nenhuma partida aqui agora, tomar nenhuma decisão aqui agora. O que eu quero chamar a atenção é justamente para isso, para essa ficção, essa fantasia, mas eu gosto mais da ideia de ficção. A ficção de que podemos controlar mesmo sabendo que nunca foi possível. Estou dizendo nunca foi possível para chamar atenção para um eventual pensamento que possa nos atravessar, que é, então os estudos agora estão dizendo que não é mais possível? Não, nunca foi possível, né? As pessoas sempre pensaram diferente. É assim que surgem inovações. Por vezes me ocorrem coisas assim. O que um estudante que sempre viveu num lar judaico, por exemplo, pode aprender ao interagir numa escola, né, comum, numa escola regular, só de ver e de ouvir expressões de outras religiões, de pessoas que não têm religiões, de outras formas de se vestir. Eu estou dando esse exemplo do lar judaico, mas eu poderia dar o exemplo do candomblecista. Eu acho que essa experiência ela precisa ser valorizada pela política pública, valorizada por nós, pais, estudantes, professores, né, como parte de uma experiência formativa que é muito enriquecedora. Eu queria colocar mais um elemento aqui, que é uma realidade na escola pública brasileira, né? Que é a vulnerabilidade social. Eu queria trazer, nessa lógica das imprevisibilidades do currículo, a importância desse aluno da educação básica se apropriar disso, porque eu acho que esse é um debate distante, né? Todos nós aqui fomos da educação básica, a gente nunca pensou em discutir currículo, a gente nunca questionou currículo. O professor entrava em sala, aquela era a lição do dia, da semana, e era isso. E colocar a questão da vulnerabilidade social como algo que talvez possa encontrar um eco mais interessante em sala de aula para ser pensado. Agora, Charbel e Catarina, eu penso que também há uma parte da experiência, né, relacionada a essa vulnerabilidade que são coisas do tipo, numa sala de aula, o professor de sociologia ia abordar um tema X. E, de repente, durante a aula, uma aluna desabafa que ela não conseguiu dormir porque teve um tiroteio no bairro em que ela mora. E isso ganha vulto, isso ganha aula. O professor ele vai fazer, né, dentro das possibilidades ali, uma adequação. Ele vai responder a esse estímulo, a essa provocação que ganhou vulto para a turma, da forma como a sociologia pode ser. E talvez para além do que a sociologia pode ser, né? Como é que as disciplinas, como é que uma disciplina, uma matéria escolar se mantém estável diante da efervescência de um tema com uma vulnerabilidade na escola? Como é que em matemática, em química, em biologia, em geografia, esse tema ganha contornos distintos porque ele emerge, porque ele acontece para aquele contexto ali, para aquela realidade. Aquilo ali se torna geográfico, sociológico, matemático, físico, químico, dentro de todas as possibilidades de flexão possível desses professores. Inclusive, as matérias escolares, né, que eu tenho defendido isso em alguns trabalhos recentes, não podem ser vistas como corpos essencializados, conjuntos de assuntos, né, dentro de uma caixinha. Mas são nomes através dos quais, na relação com esses temas, né, conhecidos, famosos das matérias escolares, tantos outros temas dialogam. Eu acho que um tema como a vulnerabilidade, ele atravessa todos esses campos e ele gera uma forma de integração, de experiência integrada, porque ele diz respeito à vida. Não é razoável cogitar a vulnerabilidade como uma coisa a ser celebrada ou, né, isso é um horror, isso é infelizmente uma marca da nossa realidade social, da realidade social que chamamos, né, realidade social brasileira. Isso afeta muito as escolas, é um fator agressivo e muito constrangedor, né, para o trabalho de profissionais que obviamente nunca sonharam em ser formados para lidar com pessoas vulneráveis, mas eles lidam, né, porque estão nas escolas as pessoas possíveis, aquelas que conseguiram chegar à escola. E os professores também vivem suas vulnerabilidades, né, com falta de infraestrutura, com todas essas questões. A gente podia ficar aqui, enfim, né, muitos episódios discutindo, mas a gente está chegando ao fim de mais um Me Conta Aí. Eu quero agradecer muito ao Hugo por esse debate que é tão fundamental. E eu agradeço enormemente vocês que ouviram a Charbel me convidando, peçam para eu voltar, porque eu vou voltar mesmo, tá bem? Um abraço grande, obrigado, pessoal. Charbel, mais do que nunca é preciso pensar na educação como um exercício constante e colaborativo, né? Eu acho mais do que isso. Eu diria que é ampliar o debate mesmo e considerar muitas outras perspectivas.
E muitas sem garantias, como bem lembrou o Hugo. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.